Olá, meu nome é Julian, eu sou estudante do curso de Engenharia da UFRJ Macaé e esse aqui é uma apresentação de um seminário da disciplina de Fundamentos da Termodinâmica, cujo tema que eu escolhi foi Ciclo de Carnot, Motor e Refrigerador. Nessa apresentação, nós vamos ver alguns tópicos, como a introdução, depois nós vamos ver sobre o ciclo de Carnot, para que nós possamos ver exemplos de motor relacionado a esse ciclo, e para que a gente consiga estudar o refrigerador, que estava lá no nosso tema, né, no título da minha apresentação, a gente vai precisar entender antes sobre o ciclo de Carnot reverso. Para finalizar, vamos fazer alguns exercícios para retomar todos os conceitos vistos ao longo dessa apresentação. Então, para começar aqui, nós vamos ter uma introdução para que a gente consiga entender alguns conceitos que são muito importantes no ciclo de Carnot. O primeiro conceito é sobre ciclos reversíveis. Os ciclos reversíveis são compostos por processos que exigem o mínimo de trabalho e resultam no máximo de trabalho. Então, são os ciclos mais eficientes possíveis. Só que eles não podem ser realizados na prática, então eles servem apenas como um ponto de partida para os ciclos reais. Os ciclos reversíveis expressam os limites superiores para o desempenho de um ciclo real. O ciclo reversível mais conhecido é o que a gente vai ver aqui nessa apresentação, que é o ciclo de Carnot. Outro conceito importante aqui na nossa introdução são de máquinas térmicas. As máquinas térmicas são dispositivos cíclicos, significa que as condições iniciais coincidem com as condições finais. E essas máquinas, elas absorvem calor de uma fonte e converte esse calor parcialmente em energia mecânica em trabalho. Exemplo disso são os motores de combustão interna, por exemplo, motores movidos a gasolina, álcool ou a diesel. Bom, as máquinas térmicas, portanto, elas são compostas por uma fonte quente, nessa imagem, por exemplo, de temperatura TA, e por um sumidouro frio, por exemplo, esse aí na imagem de temperatura TB. O sumidouro frio, ele nada mais é do que um local que vai receber o calor, para manter o nosso ciclo e fechar o nosso ciclo da máquina térmica. Vale ressaltar, por fim, aqui, que a máquina térmica ela retira uma quantidade de energia na forma de calor da fonte quente e vai transferir uma parcela dessa energia para a fonte fria. Então, a nossa máquina ela não tem 100% de rendimento. Não tem como a gente pegar todo o calor da fonte quente e transformar 100% ele em energia mecânica, tá bem? Uma parcela do calor é transferida, então, para a nossa fonte fria. Bem, um exemplo de uma máquina térmica que nós podemos ter são as máquinas térmicas movidas a vapor, que já foram muito usadas para bombear a água, como a figura aí mostra. Então, a ideia é que a fonte de calor, né, a fonte quente com a fonte fria, elas vão nivelando para que a nossa roldana consiga, ora, ser puxada para cima e ora ser solta, né, e para baixo. Então, aí a gente vai ter o movimento da nossa roldana e a gente vai conseguir bombear a água. Então, a ideia é que a gente vai, através da energia térmica, conseguir transformar em energia mecânica para bombear a água. Agora que nós vimos esses conceitos iniciais, nós vamos ver sobre o ciclo de Carnot. Vocês já devem ter visto, às vezes, o gráfico do ciclo de Carnot, né, o que ele consiste, no ensino médio ou até mesmo na faculdade, mas nós vamos falar aqui em detalhes sobre ele. O ciclo de Carnot ele foi proposto em 1824 por um engenheiro francês, e aí o nome dele, né, se deu ao ciclo de Carnot, o nome dele é Sadi Carnot. E o ciclo de Carnot ele é um ciclo reversível de transformações termodinâmicas. Só que são transformações de um gás ideal. Por isso que o ciclo de Carnot ele serve como base para motores reais, para ciclos reais, tá bem? O ciclo de Carnot basicamente é a transformação de calor em energia, em trabalho. E ele é composto por duas transformações adiabáticas, como o gráfico mostra, e por duas transformações isotérmicas. Nesses dois casos, né, nesses 4 casos de transformações, os 4 processos que a gente vai ver situações tanto de compressão quanto de expansão do gás. E a gente vai ver o exemplo a seguir para entender um pouquinho melhor sobre isso. O primeiro processo do nosso ciclo de Carnot é a expansão isotérmica. A ideia é que a gente tenha a expansão de um gás a uma temperatura praticamente constante. Então, o nosso sistema inicialmente está fechado, composto por um gás a uma temperatura TH inicial, sendo que esse gás está em contato com o cabeçote do cilindro. E o cabeçote ele vai permitir lentamente a expansão do gás, ou seja, nesse processo o gás está realizando trabalho sobre a vizinhança. A temperatura dele vai tender a diminuir com essa expansão.
Só que, simultaneamente, uma certa quantidade de calor é transferida do reservatório para o gás. E aí o que acontece? A temperatura dele tende a ficar praticamente constante, se manter ali em pH. Então, por isso que a gente tem uma expansão do gás, só que de forma isotérmica. O próximo processo do ciclo de Carnot é a de expansão adiabática. A ideia nesse processo é que a gente vai ter a expansão do gás ainda, só que um sistema não troca calor com o ambiente. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver que a temperatura dele não vai mais se manter constante. Então, primeiro, no nosso isolamento, no nosso reservatório, a gente vai colocar um isolamento nele. Sendo assim, não vai ter transferência de calor entre o reservatório e o gás, como estava vendo antes. Portanto, a gente vai ter um sistema adiabático. O gás, por sua vez, ele continua se expandindo lentamente. Então, ele ainda continua realizando trabalho sobre a vizinhança. Só que agora nosso sistema não permite mais que o reservatório controle a temperatura do gás, troque calor com ele. Então, o que o gás vai fazer? Ele vai perdendo temperatura com a expansão. E aí a temperatura dele passa de TH para uma temperatura TL inferior, certo? O processo seguinte que a gente vai ver é o processo de compressão isotérmica. A ideia desse processo é que a gente tenha a compressão do gás a uma temperatura praticamente constante. Então, os dois processos anteriores nós vimos que teve a expansão do gás. Agora nós vamos ver que tem uma compressão. Para que tenha uma compressão, nós vamos primeiro retirar o isolamento e no cilindro, né, no reservatório ali, é colocado em contato com ele um sumidouro com uma temperatura TL. Lembrando, o sumidouro é aquele de temperatura inferior, né, uma fonte fria. Então, ele vai estar com essa temperatura TL menor que a temperatura TH do nosso início do processo. O pistão ele agora é empurrado por uma força externa, então o trabalho está sendo realizado sobre o gás e o gás está sendo o quê? Comprimido. Com essa compressão, a temperatura do gás tende a se elevar, porque as moléculas estão se agitando mais ali, o espaço está ficando menor. Então, aqui que acontece com a temperatura do gás? Tende a se elevar. Só que o sumidouro que foi colocado, ele vai controlando a temperatura. Parte do calor que ficaria no gás está sendo transferida para o sumidouro que foi colocado em contato. Então, a temperatura do gás tende a ficar praticamente constante ali em TL. Para fechar o nosso processo, o nosso ciclo de Carnot, nós temos que voltar para a condição inicial. Só que a nossa temperatura no início, agora no final desses três processos, está TL. E a temperatura no início era uma temperatura maior, TH. Então, o que vai acontecer? O nosso processo final vai ser o de compressão adiabática, em que nós vamos retirar o sumidouro e vamos colocar de volta o isolamento. Então, a gente vai ter o sistema adiabático aí de volta novamente. E o gás ainda está sendo comprimido por aquela força externa. E agora, sem o sumidouro, não tem como mais controlar a temperatura do gás. Então, com a compressão, a temperatura do gás tende a se elevar. E aí volta para a temperatura inicial, TH. Com isso, a gente fecha o nosso ciclo de Carnot. Então, eu vou colocar aqui o gráfico de novo, que a gente viu no início da apresentação do ciclo de Carnot, para a gente entender que nós vimos os dois processos isotérmicos, de transformação isotérmica, os dois processos de transformação adiabática. Vimos que no meio disso nós temos tanto a compressão quanto a expansão do gás, e a ideia do ciclo de Carnot é que a gente consiga transformar o calor em trabalho, ou seja, nós tivemos ali a expansão do gás, tivemos todo o processo ali, e voltamos à temperatura inicial. Então, nós fechamos o nosso ciclo. Agora é importante que a gente entenda algumas equações. A primeira delas é sobre o rendimento das máquinas térmicas. Nas máquinas térmicas, o rendimento sempre vai ser inferior a 100%. Não tem como ter um rendimento ideal na máquina térmica. A porcentagem que essa equação nos dá, né, esse rendimento aí, dá uma porcentagem para a gente. O que significa isso? Essa porcentagem é da energia absorvida pela máquina, que foi convertida em calor ao longo de um ciclo completo. E a quantidade, nessa equação, a gente tem duas incógnitas, né? O QF e o QQ. O que significa? O QQ é a quantidade de calor quente, aquela quantidade de calor absorvida pela máquina a partir da fonte quente. E o QF é a quantidade de calor frio, que é a quantidade de calor cedido pela máquina para a fonte fria. Agora, a gente tem uma segunda equação aí, que remete ao rendimento de máquinas térmicas, só que de máquinas térmicas ideais. Então, ela recebe o nome de eficiência de Carnot, essa equação, ou também conhecida como rendimento máximo. Nas máquinas térmicas reversíveis, o que acontece? A razão da quantidade de calor pode ser substituída pela razão das temperaturas absolutas,
sendo que as temperaturas estarão em Kelvin. Então, a gente pode fazer essa substituição de QF por QQ, substituindo por TF por TQ. Está bem? Bem, para finalizar sobre o ciclo de Carnot, nós vamos falar sobre dois princípios. São os dois princípios que concluem sobre a eficiência térmica dessas máquinas reversíveis, que utilizam o ciclo de Carnot como base. Então, o primeiro princípio. A eficiência de uma máquina térmica irreversível é sempre menor que a eficiência de uma reversível. Então, a máquina térmica baseada no Carnot, a máquina térmica de Carnot, vai ter uma eficiência maior do que uma máquina térmica irreversível. E o segundo princípio que a gente tem, ele fala o seguinte: a eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis, operando entre os dois mesmos reservatórios, é sempre a mesma. Então, se eu tenho sempre aqueles dois reservatórios ali, qualquer máquina térmica que eu colocar reversível, elas vão ter sempre a mesma eficiência. Depois que nós já vimos esses processos, portanto, de introdução de alguns conceitos, ciclo de Carnot e sobre o motor, e sobre o ciclo de Carnot, nós vamos ver agora sobre o motor. O motor, o que a gente vai ver? O sistema que completa o ciclo de Carnot ele é chamado de motor de Carnot. E nós vamos ver um exemplo aí de motor que utiliza, então, esse conceito aí do ciclo de Carnot. E esse exemplo são os motores de combustão interna, que são como aqueles que movem, né, os automóveis de hoje em dia. Então, esses motores de combustão interna se baseiam no ciclo de Carnot. O que acontece? Esses motores, eles absorvem o calor, que é produzido através do que esse calor? A gente tem uma mistura de combustível e ar. Quando a gente tem a queima dessa mistura, produz calor, que é periodicamente injetado nos cilindros do nosso motor. Desse modo, parte dessa energia que é liberada durante essa explosão de combustão é convertida em trabalho. Como que essa energia térmica é convertida em energia mecânica, em trabalho? É por meio do movimento do pistão, que é uma das partes móveis que a gente tem no nosso motor. Então, esse pistão ele é usado para converter energia térmica em energia mecânica, que nesse caso do automóvel é energia cinética. Show? Então, nós vimos aí já sobre o ciclo de Carnot, sobre o motor, e o terceiro, na verdade, nome do nosso título era sobre refrigerador. Mas para a gente entender sobre ele, a gente precisa antes analisar o que é o ciclo de Carnot reverso. Bem, como já foi dito antes, o ciclo de Carnot, que nós vimos já na apresentação, é um ciclo reversível. O que isso significa? Que todos os 4 processos que nós vimos podem ser revertidos. E a reversão do ciclo, ele também reverte as direções e interações do calor e do trabalho. E daí surge o ciclo de Carnot reverso, que é um ciclo de refrigeração mais eficiente. Então, assim como o ciclo de Carnot era um ciclo ideal e não real, o ciclo de Carnot reverso ele é o mais eficiente, o mais ideal, mas não real. Bom, e esse ciclo ele basicamente opera entre 2 níveis de temperatura como a gente tinha antes. E essa figura está mostrando aí que o gráfico continua o mesmo. A ideia agora é que a gente tem um processo reverso. Então, assim, é natural que a gente considere esse aí como um princípio ideal para os refrigeradores. Então, o ciclo de Carnot reverso não pode ser aproximado para os dispositivos reais, ele não é um modelo realista para os ciclos de refrigeração, só que ele serve como padrão de comparação, tá bem? Bem, no nosso ciclo de Carnot reverso, nós não vamos entrar em detalhe com um exemplo como nós fizemos no ciclo de Carnot. Mas vale falar aqui que os 2 processos isotérmicos que a gente tem no ciclo de Carnot reverso, eles não são tão difíceis de atingir na prática, que são os processos de 1 para 2 e de 3 para 4. Eles podem ser facilmente obtidos com evaporadores e condensadores reais. Só que quando a gente vai ver na prática os processos de 2 para 3 e de 4 para 1, não tem como obter eles com exatidão na realidade. Isso acontece por quê? O processo de 2 para 3 ele envolve uma compressão de uma mistura de líquido e gás. E isso vai exigir, portanto, um compressor que lide com 2 fases. Por sua vez, o processo de 4 para 1 ele envolve uma expansão de refrigerante, com alto conteúdo de umidade em uma turbina, o que não vai dar muito certo. Então, por isso que esses 2 processos eles não podem ser obtidos com exatidão no nosso mundo real. E aí o ciclo de Carnot
ele se torna um ciclo de parâmetro para os ciclos de refrigeração real, mas ele não consegue ser realizado na prática. Bom, aqui a gente tem como exemplo um refrigerador doméstico, o quê? Uma geladeira. E aí o que a gente consegue identificar nele? Nessa geladeira, os tubos de compartimento do congelador, no qual o calor é absorvido pelo refrigerante, servem como evaporadores do nosso processo. E as serpentinas, que são aquelas que são encontradas lá atrás no nosso refrigerador, na nossa geladeira, é onde o calor é dissipado para o ar da cozinha, serve como condensador. Então, qual que é a ideia aqui do ciclo de Carnot? A gente vai transformar energia térmica em energia mecânica, só que a gente vai ter o processo reverso. O que acontece? Antes a gente tinha uma fonte de calor quente indo para fonte de calor fria. Agora a gente vai ter o contrário. E daí que entra o refrigerador, que a gente vai estudar mais a fundo agora, tá bem? Então, o refrigerador, o que a gente vai ver sobre ele? O enunciado da segunda lei da termodinâmica é o que a gente consegue usar como base para o refrigerador. E ele afirma o seguinte: o calor ele não passa de forma espontânea de um corpo frio para um corpo mais quente. Isso não pode acontecer. Isso só pode acontecer se for forçado por um agente externo. E nesse caso, esse processo é forçado por causa do refrigerador. Então, o que o refrigerador faz? Ele pega o calor e passa de um corpo que está mais frio para um corpo mais quente, que é o que acontece na geladeira. Ele pega o calor que pode estar na geladeira, dentro do congelador, que é um local que está frio, e passa para fora, para o ambiente externo que está mais quente. Tá certo? Bom, então os refrigeradores, ou também chamados de máquinas frigoríficas por alguns filósofos, né, por alguns cientistas, eles são máquinas térmicas invertidas. Nesses dispositivos, é necessário que se realize trabalho sob o gás no interior do motor para que ele se expanda ao absorver calor das vizinhanças. Então, nós temos exemplos de refrigeradores, as geladeiras, os freezers, os ar-condicionados. E a geladeira doméstica, por exemplo, o que a gente tem nela? A fonte fria é o congelador, a fonte quente é o meio ambiente, né, o ambiente externo, e o trabalho é realizado pelo compressor da nossa geladeira, tá bem? E aí a gente tem esse processo aí do ciclo de Carnot reverso aplicado no refrigerador. Bom, agora que nós já aprendemos todos os conceitos, nós vamos ver alguns exercícios. O primeiro deles é um exercício bem teórico, mas que vai ser muito útil para a gente revisar um conceito que a gente aprendeu lá no início. Então, eu vou ler aqui. No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Então, a gente tem aí, depende dos combustíveis fósseis e de biomassa para que a gente tenha o movimento dos veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece no quê? Na combustão, nos eixos, na ignição, na exaustão ou na carburação. E aí vocês vão ler as justificativas de cada um e vão pensar, mas a gente não estudou isso aqui nessa apresentação desse seminário. Mas nós estudamos sim. Por quê? Como eu expliquei no exemplo lá do motor, logo depois de a gente ver o ciclo de Carnot, o que acontece? A energia obtida pelos motores de combustão interna vem da queima dos combustíveis fósseis. Junto a essa combustão, tem uma grande expansão do volume do gás no interior dos pistões, que fazem com que gerem movimento. E aí a gente consegue transformar a energia térmica, energia química, em energia mecânica, que é a energia cinética para movimentar o nosso automóvel. Então, a transformação de energia química em energia mecânica acontece aonde? Acontece na combustão, que gera gases quentes para mover o pistão do nosso motor. Tá certo? Os próximos dois exemplos que nós vamos ver aqui, as próximas duas questões, são bem matemáticas. A primeira questão fala: uma máquina térmica de Carnot tem sua fonte quente a uma temperatura de 227 graus Celsius e a fonte fria opera 27 graus Celsius. E ele quer saber o rendimento dessa máquina. Vocês vão pensar, claro, a gente já viu essa equação, mas tem um detalhe bem importante aqui, que é sobre a unidade de medida. Na nossa equação que nós vimos de rendimento de uma máquina térmica de Carnot, que a gente chamou lá também de eficiência de Carnot, a temperatura tem que estar em Kelvin e não em graus Celsius. Então, a gente tem que fazer essa transformação antes. Então, basta jogar o menos 273 para o outro lado da equação e a gente consegue, através do grau Celsius, obter uma temperatura em Kelvin. Então, fazendo os nossos cálculos como mostra aí ao lado, nós vamos ter um rendimento de 0,4, o que equivale a 40%. Então, esse é o rendimento dessa máquina térmica de Carnot.
O último exercício que nós vamos ver, ele fala o seguinte: uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot recebe 800 joules de calor da fonte quente, que funciona a uma temperatura de 500 kelvins. Então, nós temos aí a quantidade de calor da fonte quente e a temperatura da fonte quente. Considerando que a fonte fria dessa máquina encontra-se a 200 Kelvin, a quantidade de calor dissipada para a fonte fria corresponde a quê? Bom, vocês vão pensar, Julia, mas você em momento nenhum mostrou uma equação para gente que relaciona calor e temperatura. Mas de forma indireta nós falamos sobre isso. Quando eu falei sobre o rendimento das máquinas térmicas e da equação da eficiência de Carnot, a gente viu que nas máquinas térmicas reversíveis, a razão entre a quantidade de calor pode ser substituída pela razão das temperaturas absolutas. Então, a gente consegue sim relacionar calor e temperatura. Nós temos aí a quantidade de calor da fonte quente dividido pela quantidade de calor da fonte fria, que é igual à temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria. Lembrando que a temperatura tem que estar em Kelvin, e já foi fornecida em Kelvin no nosso enunciado. E a nossa quantidade de calor foi dada em Joule, e nós vamos obter ela em Joule também. Bom, então fazendo aí a nossa conta, nós vamos ver que a quantidade de calor dissipada para a fonte fria, através dessa máquina térmica, que opera segundo o ciclo de Carnot, então nós utilizamos aí o conceito de uma máquina térmica reversível, é de 320 joules. Com isso, a gente encerra aqui essa apresentação do seminário. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo sobre o ciclo de Carnot, visto sobre o motor, entendido sobre o refrigerador e entendido mais aí com esses exemplos que nós fizemos no final. Aqui estão as referências bibliográficas e eu vou deixar também na descrição desse vídeo para ser mais fácil se vocês quiserem acessar algum link. Muito obrigada!